Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre Gog e Magog. Eu já tenho falado desse assunto através de áudios que eu postei no canal e vocês podem ouvir também o áudio. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um resumo dos áudios que eu fiz e eu vou trazer alguns acréscimos também. Embora muitos não saibam disso, Gog e Magog está relacionado com as duas casas de Israel e está relacionado com as festas, está relacionado com o tabernáculo do testemunho. Gog e Magog está relacionado com toda a escritura. Gog e Magog não aparece só em Gênesis e depois em Apocalipse. Ele está em todos os profetas. Aparece escrito em Gênesis e em Apocalipse, para Deus criar um paralelo. Mas entre Gênesis e Apocalipse, Deus vai falar de Gog e Magog, desses exércitos, em vários profetas. E é o próprio Deus que nos deu a chave para entender isso. Eu vou procurar ensinar sobre esse assunto conforme eu tenho aprendido das Escrituras, sabendo que se eu cometer algum erro, se eu errar alguma interpretação, eu vou estar pronto para ajustar o erro, para consertar, porque eu quero ensinar a verdade. Mas o erro ele tem que ser provado nas Escrituras. Ele tem que ser mostrado com todo o contexto, não somente com um texto, com dois textos ali e aqui. Não importa se durante um tempo a gente passou crendo nesse assunto de maneira equivocada. A luz vai vindo de pouco a pouco. O importante para Deus é que quando a verdade chegar para a gente, quando nos mostrar argumentos que são válidos, que está conectado com toda a Escritura, que a gente conserte o erro, que a gente mude e passe a ensinar o que é a verdade. Difícil é quando a pessoa vende o material, quando a pessoa vende livro, vende CD, e depois ela descobre que não era aquele jeito que ela ensinava, fica difícil ela mudar, né? Por isso que é importante não comercializar a palavra de Deus. Eu digo isso porque uma vez que você vende a informação, a pessoa tem que pagar por isso. Quando você cometer um erro, como você vai fazer? Mas o que eu vou ensinar aqui, até agora na minha mente, tá tudo conexo, não tem nenhum ponto de dúvida. Não quer dizer que eu domine todo o assunto, mas quer dizer que eu tenho certeza no que eu vou ensinar, sabendo que se eu cometer um erro, eu vou ajustar em outros vídeos. Isso é normal, isso é até agradável a Deus. O que Deus não quer é que você permaneça no erro. Se você tem um coração que quer aprender do Senhor, então você jamais vai ficar preso em uma doutrina, em um erro. O Senhor vai mostrar para você. Eu separei 3 coisas que nós vamos aprender nesse vídeo. A primeira coisa é que Gog e Magog, ele acontece antes e depois do milênio. Ele acontece antes e depois do milênio, isto é, 2 vezes. Segunda coisa que nós vamos aprender, Gog e Magog, ele leva também um nome simbólico, que é Edom, às vezes Assíria, besta, 8º rei. Tudo isso está falando de Gog e Magog. Outras figuras que Deus vai usar para falar de Gog e Magog é gafanhotos, ou os 10 dedos de barro e ferro, ou os 10 chifres da besta. Pode ter certeza. Isso daqui eu tenho certeza. Deus usa essas figuras para nos revelar Gog e Magog. E a terceira coisa que nós vamos aprender é o que Deus está revelando em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. O que Deus está ensinando através de Apocalipse 19 e Apocalipse 20 é tremendo. Para você penetrar nas profundezas da revelação de Apocalipse 19 e Apocalipse 20, você precisa ir nos profetas, nos textos que Deus está citando em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Deus está treinando a nossa mente em Apocalipse, principalmente em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, que está falando de Gog e Magog. Você pode perguntar onde que Deus está falando de Gog e Magog em Apocalipse 19. Ele está falando tanto quanto em Apocalipse 20. Só porque não aparece escrito Gog e Magog em Apocalipse 19, não quer dizer que Deus não está falando de Gog e Magog em Apocalipse 19. Em Apocalipse 11, 12 e 13, Deus está falando de Gog e Magog. Mas é necessário ler Apocalipse 19 e Apocalipse 20, e também o contexto geral de Apocalipse, né, tendo em mente, mas precisa ir também nos profetas. Os textos que aparecem em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, eles estão nos profetas. E a gente precisa ler os contextos, somar, relacionar. Deus não está citando o texto dos profetas em Apocalipse só de enfeite. Eu separei também para a gente ler Provérbios 30, verso 27, Amós, capítulo 7 e Naum, capítulo 3, verso 17 e 18, mas eu quero ler também o contexto. E também a gente tem que ler Joel. E por que a gente tem que ler esses profetas que eu separei aqui? Porque eles falam de gafanhotos. E o que tem a ver gafanhotos com Gog e Magog? Tem tudo a ver. Tudo a ver. E sabe por que eu separei esses profetas? Não separei outros para o vídeo não ficar muito grande. Mas no áudio, esse que eu vou deixar o link na descrição, nesse áudio eu uso bastante profetas. Tanto é que está grande o estudo.
Eu separei esses profetas por causa desse texto que nós vamos ler agora. Ezequiel 38, verso 17. Um verso que, se você prestar atenção no que Deus está falando e não ler de maneira relaxada, Deus vai te colocar em um processo de desbloqueamento de profecias relacionadas a Gog e Magog. Eu vou ler o verso 15 só para pegar o contexto do verso 17. Verso 15. Você vai vir do lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, uma grande companhia de exército numeroso. Você vai subir contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Por que nuvem? Expressão-chave que também desbloqueia a profecia. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Verso 17. Não é você aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas, aqueles que profetizaram por largos anos, que te traria contra o meu povo? Contra ele está escrito aqui, né? Mas eles é o meu povo. Deus está falando para Gog, mas é uma mensagem para nós. É uma revelação para a gente. Deus está falando, não é você, Gog, aquele que eu profetizei através dos meus servos, os profetas, por largos anos, que te traria contra eles? Deus queria que a gente se perguntasse, peraí, Deus profetizou por largos anos? Pelos profetas, no plural? Mas eu só encontro Gog e Magog em Gênesis e em Apocalipse. Deus está falando, presta atenção, porque eu estou falando de Gog e Magog em vários profetas. Na epístola do apóstolo Paulo, não vai aparecer a expressão chifre pequeno. Ele não está falando do chifre pequeno? Quem que é o chifre pequeno? É o homem do pecado. É o anticristo. Por isso que quando a pessoa crê em arrebatamento secreto, não está lendo o profeta Daniel. Porque quando o apóstolo Paulo, na sua carta, está falando do homem do pecado, aquele que se levanta contra tudo e contra Deus, o que detém, o que é detido e tudo aquilo, ele está lendo o profeta Daniel, ele está com o profeta Daniel na mente. Só que ele não usou a expressão chifre pequeno. Se você desconectar o chifre pequeno do homem do pecado, então você não sabe interpretar a escritura. Por isso que se cria arrebatamento secreto. Porque não consegue conectar o que o apóstolo Paulo está dizendo com o que o profeta Daniel disse. Tudo que o apóstolo Paulo aprendeu, escreveu e ensinou foi inspiração do Espírito Santo, mas estudando as Escrituras. Paulo não está falando da besta e os reis da terra na sua carta. Mas a besta e os reis da terra não iria atuar contra o povo de Deus? Não estava profetizado? Ou será que o apóstolo Paulo não sabia interpretar Daniel? Irmãos, vocês acham que o apóstolo Paulo não entendia de Gog e Magog só porque não tinha Apocalipse? Não, vou falar. Toné, vamos lá, chinês, comer. Não. Por quê? Aproveitar tempo pra gravar. Aí tem comida aí, depois eu como. É bom agora pra gravar. Agora já tá tudo ligado, ar-condicionado ligado também. Tirar a foto disso aqui. A GoPro é bom que você tá falando, nesse sentido, é bom que você tá falando de longe, você quer expressar alguma coisa, você pode ir perto assim, e não desfoca, né? Olha aqui. Depois eu mando pra você. Legal você postar no seu Face, ó. Produção. Que favela! Fala, ó a realidade dos vídeos. Por trás da câmera. Tipo assim, né? Tá, do bagulho mó bonito, esse é mó claro. Tá? Ó por trás das câmeras. O cara nem forrou a cama. Nossa, é verdade. Não tá aparecendo aí, não? Tá, tô nem aí. Se ficar preocupando com tudo, eu não gravo nada. Põe essa aqui também. Nossa, daí tá feio. Não, tá legal, né? Tira uma foto mais de perto aqui, assim e tal. Tipo, como eu tô ensinando. Eita. Caramba, ficou da hora, hein? Depois eu te mando. Tá parecendo uma favela. O apóstolo Paulo estava no tempo das pernas de ferro e ele sabia que ia ter que se formar os pés, barro e ferro. Tem muita revelação aí para a gente falar sobre isso, principalmente se acrescentar o hebraico e se você levar esse paralelo para os 10 chifres da besta. O apóstolo Paulo sabia muito bem quem era a besta e os reis da terra antes dele receber Apocalipse. Ele fala disso em Gálatas. Você pensa que em Gálatas Paulo não está revelando quem é a besta e os reis da terra?
ele está revelando. Ele fala disso em Gálatas, em Romanos capítulo 9. Paulo está sempre com isso na mente. Ele fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Agora pensa bem, na estátua, o último reino que Deus apresenta, não é os 10 dedos de barro e ferro? Vem a pedra, bate nos pés, não na cabeça, não bate no peito, não bate nas pernas, bate nos pés e derruba toda a estátua e ela vira pó e o vento leva tudo. Deus vai dar uma segunda visão para o profeta Daniel, vai mudar as figuras, o paralelo vai permanecer, só que Deus vai acrescentar detalhes. Muitos detalhes. E os detalhes que Deus acrescentou com os animais têm que ser somado com a estátua, porque na estátua tem informações que não tem nos animais. E nos animais, embora seja acréscimo de revelação, tem informações que não tem na estátua. Tem que ser somado. Os 10 dedos da estátua estão em paralelo com os 10 chifres da besta. Os 10 chifres da besta é o último reino. Se levanta o chifre pequeno, faz guerra contra 3 reinos, subjuga 3, né? 3 chifres são arrancados, mas não quer dizer que ficam só 7. São subjugados, porque lá em Apocalipse ainda continua os 10 chifres. Então são 3 reinos que são subjugados, ele continua ainda sob o poder dos 10, isso é importante entender. Não pode ter contradição, se ele derruba 3 e fica só 7 em Apocalipse tem 10, tem contradição. Então esses 3 reinos vão fazer guerra contra o anticristo, só que o anticristo vai subjugar, vai humilhar eles e vai colocar eles debaixo do poder dele. Essas informações não estão na estátua. Na estátua a gente nem vê que o povo de Deus está sofrendo nos pés da estátua, nos 10 dedos, mas nos 10 chifres a gente já vê que tem guerra contra o povo santo. O chifre pequeno que domina 10 reis, 10 reinos, faz guerra contra os santos durante 3 tempos e meio. A questão dos tempos não está na estátua. Então Deus muda as figuras, continua o paralelo, mas ele acrescenta informações. O que Deus está falando com barro e com ferro? Muita coisa, principalmente se vai no hebraico e no contexto dos profetas. Mas nos 10 chifres eu não tenho a informação de barro e ferro tentando se unir. Então é preciso cruzar informações. É isso que está faltando em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Depois de 3 tempos e meio, não antes disso, o ancião de dias vem, faz justiça aos santos, destrói aquele poder, aquele reino da terra e estabelece o reino dele. Então, na primeira visão de Daniel, Cristo ali é a pedra que bate nos pés da estátua. Na segunda visão, Cristo ali é o ancião de dias que vem, aquele que é, que era e que há de vir. Deus só mudou as figuras e acrescentou detalhes. Tanto os 10 dedos da estátua como os 10 chifres da besta, eles são os últimos reinos. Eu falo os últimos, mas é o último reino, né? Porque está falando da mesma coisa, do mesmo tempo, do mesmo evento. Quando você vai ler Ezequiel 38 e 39, você não está lendo coisas aleatórias. Você está lendo também o último reino, porque lá em Ezequiel 38 e 39, você vai ver que Deus ele vai santificar o nome dele perante os olhos das nações. Aí ele vai ser santo diante de todas as nações, as que restarem. Tem irmãos que nem acreditam que vão sobrar nações, porque lê Apocalipse 19 e cruza com um texto de Cristo, acha que Cristo vai vir e matar todos os ímpios, que todos os homens do mundo vão receber a marca da besta. Então Cristo, quando vier, vai matar todos os ímpios, vai sobrar só a igreja. E depois vai pôr a igreja para reinar sobre a igreja, ignorando o que está escrito em Daniel 7, o que está escrito em Zacarias 14, o que está escrito nos outros profetas, e as nações que restam. Em Zacarias 14 restam nações, sobram, elas não vão subir para batalhar contra o povo de Deus, e Deus fala que essas nações, elas vão ter que adorar o rei, elas vão ter que celebrar a festa dos tabernáculos. Essas nações que restam não é a igreja glorificada. Em Daniel 7 tem 4 animais. 4 animais. O 4º animal ele é queimado no fogo, o seu corpo é desfeito por causa da vinda gloriosa do ancião de dias. Mas os 3 animais, eles continuam vivos por um período de tempo. Em Daniel, a gente não sabe o período de tempo. Mas em Apocalipse é revelado. Por que os 3 animais continuam vivos? Sendo que o ancião de dias veio. E tem que prestar atenção. Diz que o domínio dos 3 animais foi tirado, mas eles não foram mortos. O domínio foi tirado e no mesmo contexto diz, e o povo santo recebeu domínio sobre tudo, e todos os domínios, usa a mesma palavra, e todos os domínios debaixo da terra hão de obedecer o povo santo, e chega o tempo em que eles recebem o reino. O reino já existia, mas chega um tempo em que eles tomam posse do reino.
Cristo fala, vem possuir o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Vem possuir por herança. Chega o tempo em que nós vamos possuir o reino que já existe. O reino começa dentro de nós, mas é invisivelmente. O reino vai se tornar visível. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso você aprende com as festas. Então restam nações. E quando você olha para os animais, o que você imagina? Reinos, tá certo. Homens, tá certo. Mas você tem que se lembrar dos filhos de Noé. Por isso que é usado Gog e Magog. O que você está lendo na sua Bíblia como Média, na verdade no hebraico é Madai. E Madai é filho de Jafé. O que você está lendo na Bíblia como Grécia, no hebraico é Javã, que é filho de Jafé. Na Bíblia católica aparece. Na nossa Bíblia não. Mas todos os homens e reinos que existem vieram dos filhos de Noé. Então Deus quer que a gente preste atenção no que foi falado a respeito dos 3 filhos de Noé. Os dias da vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé. Não é só por causa do pecado do mundo, mas também o que Deus falou a respeito dos 3 filhos de Noé. Quando você começa a cruzar essas informações, isso é tremendo, isso é maravilhoso. É um assunto que começa literalmente, ele vai se desenrolando literalmente, mas vai se tornando espiritual por causa da palavra de Deus. O que é Babilônia para você? Babilônia é um reino que Nabucodonosor reinou, mas Babilônia começou lá em Gênesis, Babel. Na nossa Bíblia está Babel e Babilônia, mas no hebraico é o mesmo nome. Quem é que edificou Babel? Rei da Assíria, cuja capital é Nínive. Por isso, tantas profecias contra a Síria, contra Nínive. E o motivo que me leva a falar isso é Gog e Magog. Média, os Medo e os persas. Medo é Madai, filho de Jafé. Os gregos, Grécia, é Javã, filho de Jafé. Roma, o Império Romano, ele vem do Império Grego. São descendentes de Noé e todos os reinos que existem no mundo. Vai existir um tempo em que o reino do anticristo vai ser configurado, mas nem todos os habitantes do mundo vai fazer parte dessa configuração. Por isso, o 4º animal é destruído, o seu corpo queimado, desfeito no fogo, e os 3 animais continuam vivos. Mas os 3 animais perdem o domínio, e o domínio é passado para o povo santo, e o povo santo reina sobre esses animais que perderam o domínio, mas não foram mortos. Isso que eu estou ensinando aqui é Bíblia, é palavra de Deus, e quando for entendida e ensinada, promove a queda do amilenismo. Deixa eu ler Provérbios 30, verso 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados. Isso é o que o rei Salomão disse, porque observava o mundo dos animais. Os gafanhotos não têm rei, mas os gafanhotos de Apocalipse têm um rei. É o anjo do abismo, que está na 5ª trombeta. Se você observar bem os selos e as trombetas, é só olhar com atenção que o padrão começa a surgir. Você vai começar a cruzar informações, entender os tempos. Na palavra de Deus, Deus coloca o exército assírio, o rei da Síria, como gafanhotos. Lá em Apocalipse aparece gafanhotos. Quando eu quero entender algo em Apocalipse e confirmar com a palavra de Deus, o que eu faço? Vou no blog? Vou numa fanpage? Vou num canal? Pode até ser, mas o que eu quero dizer é que quando nós vamos querer confirmar uma revelação de Apocalipse, nós vamos na palavra de Deus. Em Apocalipse tem uma besta, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Aonde que eu procuro sobre isso? Em Daniel. Em Apocalipse tem um chifre pequeno, não vai aparecer a expressão chifre pequeno, mas aquela besta que está falando ali, você vai ver que as frases são as mesmas que foi falado para o chifre pequeno. Então há paralelos.